Meu nome é Silvio Sommer, eu sou estudante de doutorado da PGET e eu sou orientado pelo professor Gilles Abes. O tema da minha pesquisa trata desse livro aqui, chamado Histórias, do historiador romano chamado Tácito. Esse é um conjunto de livros que conta os acontecimentos do ano 69 da nossa era em Roma. Tácito, além de historiador, também foi político e militar, então ele tem um conhecimento aprofundado do que ele conta. Esses acontecimentos se passaram durante a adolescência de Tácito. O ano de 69 também é chamado de Ano dos Quatro Imperadores, e ele se inicia logo que Nero morre. Os três primeiros imperadores, Galba, Otto e Vitélio, morrem de duas formas, ou por assassinato ou por suicídio. Como esses acontecimentos se dão ao longo de um ano, isso é, como nós temos inicialmente 3 imperadores durante um ano, eles ficam no poder apenas durante alguns meses. No entanto, o quarto imperador, Vespasiano, fica nesse posto durante 10 anos, isso é, ele morre no ano de 79 da nossa era. Portanto, nós podemos perceber que Roma tem uma história bastante conturbada. Este ano, em especial, é um ano de guerras civis e várias pessoas tentam chegar ao posto máximo de Roma, que é o de imperador. Durante o Império Romano, não havia necessariamente uma separação entre a esfera civil, a esfera militar e o sacerdócio. Na verdade, durante a carreira burocrática de cada pessoa, havia necessidade de assumir postos alternadamente militares, civis e também sacerdotais. Há uma diferença, então, bastante grande do que atualmente se vê como o sacerdócio. Atualmente, isso é visto como um chamado, e na época isso era só mais um cargo a ser desempenhado. Como eu disse, essa era uma carreira burocrática e tinha objetivos bastante diferentes uns dos outros, mas todos os objetivos e todos os cargos eram atravessados pelo discurso. E o discurso, naquela época, era sempre atravessado pela retórica. A retórica, por sua vez, era a base da educação, que começava na infância e até o começo da vida adulta. Isso é, até quando a pessoa podia assumir alguma carreira burocrática. A retórica tem seu início ligado à política, mais do que necessariamente à burocracia. E desde seu início, a retórica foi vista de forma pejorativa. No século V antes da nossa era, por exemplo, nós temos a peça As Nuvens, de Aristófanes, uma peça satírica, e a partir dali a gente pode ver como, já naquela época, havia bastante controvérsia quando se tratava de retórica. Essa forma pejorativa ou depreciativa de ver a retórica persiste até os nossos dias. Isso é, depois de mais de 2000 anos, ela ainda é vista como algo a ser usado para enganar alguém ou trapacear em uma situação. Ou, em outras palavras, a retórica é vista como uma forma de discurso vazio, o que já naquela época também era vista. No entanto, a retórica vai bastante além disso. Ela não é só, não tem só esse objetivo a enganação. Como eu disse, ela era usada como a base da educação. Diferentes autores veem a retórica com diferentes objetivos. Para Quintiliano, por exemplo, que era um autor romano e que escreveu sobre educação e sobre retórica, para ele a retórica tinha como base melhorar as pessoas, ou dar uma boa educação para que a pessoa que estudasse retórica pudesse servir bem à comunidade. Então, ele acreditava que a retórica servia para fazer as pessoas melhores. Com base no que foi dito sobre essa forma pejorativa de ver a retórica, acredito que faz sentido fazer a pergunta: por que estudar retórica? No meu caso, porque eu preciso conhecer o contexto da época, afinal, o contexto é importante em traduções. Em segundo lugar, para conhecer aprofundadamente o modo como
as obras foram escritas, mais precisamente nas histórias do Tácito. E em terceiro lugar, porque sempre voltando à questão de que a retórica não era só discurso vazio, ela podia ser usada de forma produtiva também. Como o objetivo desse vídeo é falar não só da minha pesquisa, mas também do que eu tenho feito durante o isolamento, posso dizer que a maior parte do meu tempo tem sido dedicado à minha pesquisa, mas também a algumas outras atividades. Em primeiro lugar, tenho participado de algumas das palestras promovidas pelo PET Letras da UFSC. Uma dessas palestras era sobre legendagem de vídeos. Uma outra palestra que vai acontecer nos próximos dias é sobre arqueologia, assunto bastante relevante no meu caso, que é estudo da história ou da tradução da história. Além disso, também sou editor de uma revista de tradução chamada Acácia, que fundei com o atual doutor, Piero Pegetti, e eu, Enganar. A Acácia é uma revista sem fins lucrativos e tem como objetivo publicar traduções por português de textos que já estejam em domínio público. A Acácia segue o sistema de avaliação por pares de todas as traduções. Nós tentamos ser bastante construtivos nas críticas e nós falamos isso com os avaliadores. Deixamos bastante claro que é necessário não apontar somente os erros, mas também os acertos e dizer, por exemplo, quais são os critérios que foram utilizados na avaliação. Por fim, uma outra atividade que tem realizado é o auxílio na pesquisa da Luana de Souza, que é uma graduanda em letras portuguesas da UFSC, que está escrevendo seu trabalho de conclusão de curso, isso é seu TCC, sobre o uso de linguística de corpos em conjunto com o latim. Eu fiz uma pesquisa semelhante durante o meu mestrado, então as nossas conversas têm sido nesse sentido de trocar essa experiência. Por fim, gostaria de agradecer a CAPES pela bolsa concedida durante o doutorado, que me ajudou muito a dedicar o meu tempo e me aprofundar na pesquisa, como é bastante necessário durante a pós-graduação.